Hoje vocês vão conhecer ideias tão avançadas, inesperadas e impressionantes que parecem ter saído diretamente de outro tempo. O futuro que muita gente imagina ainda está longe, mas a verdade é que ele já começou de formas que quase ninguém percebeu. Estas criações mostram como a tecnologia está mudando tudo ao nosso redor e provam que, quando o assunto é inovação, quase todo mundo ainda sabe muito menos do que imagina. Isso parece discreto demais para alterar algo tão fundamental quanto o ato de caminhar, mas altera. O Def Sidekick surge como um exoesqueleto de tornozelo pensado para ampliar mobilidade sem transformar o corpo em vitrine mecânica. A estrutura lembra uma órtese leve, fixada entre panturrilha e pé, e sua proposta não é substituir movimento, e sim reforçar a fase mais exigente da passada. No momento da propulsão, motores controlados por inteligência artificial entregam até 20 Nm de torque, criando um impulso adicional que acompanha a mecânica natural da marcha. O resultado não aparece como espetáculo visual, aparece como eficiência. O sistema reduz o gasto energético em cerca de 20%, permite sustentar velocidades mais altas por mais tempo e adia o avanço da fadiga em percursos extensos. Isso desloca o exoesqueleto de um campo puramente clínico para uma categoria híbrida, onde reabilitação, uso cotidiano e desempenho físico começam a compartilhar a mesma plataforma. Alimentado por bateria com autonomia de várias horas, o equipamento atende usuários comuns, atletas e também pessoas com limitações de locomoção, sem exigir uma reinvenção completa da rotina. Há um dado especialmente importante aqui: integração. O Sidekick foi pensado para funcionar de forma silenciosa, discreta e compatível com o vestuário, o que reduz a sensação de aparato experimental e aproxima a tecnologia da vida diária. Em demonstrações recentes, as passadas aparecem longas, estáveis e naturais, como se a máquina tivesse aprendido a ajudar sem interromper. E esse é o ponto central. Quando a robótica vestível deixa de chamar atenção para sua presença e passa a operar como extensão funcional do corpo, a fronteira entre assistência e aprimoramento começa a desaparecer diante dos olhos, sem ruído, sem excesso, apenas pela precisão do movimento. A lógica da aviação militar começa a mudar quando o risco deixa de ser carregado apenas por pilotos. A General Atomics Gambit Series apresenta justamente esse deslocamento estratégico com uma família modular de veículos aéreos não tripulados projetada para atuar ao lado de caças tripulados em missões de alto risco. O núcleo da proposta está em um chassi comum, combinado a cargas intercambiáveis, formando uma arquitetura que prioriza a adaptação operacional, produção acelerada e redução de custo sem abandonar sofisticação tática. Em vez de uma aeronave única tentando fazer tudo, a série distribui funções por versões especializadas. O Gambit 1 é descrito para vigilância de longa duração. As versões 2 e 3 são voltadas para combate arar. O Gambit 5 direciona a operação para ambiente naval. E o Gambit 6 amplia ainda mais o espectro com ataque ao solo, guerra eletrônica e supressão de defesas. Essa organização revela uma mudança de método. A plataforma deixa de ser fechada e passa a funcionar como sistema escalável, no qual missão, carga e perfil de emprego podem ser reorganizados com maior agilidade. A base em arquitetura aberta reforça essa leitura, porque reduz dependência de estruturas rígidas e favorece evolução contínua. Ao mesmo tempo, a autonomia avançada indica que esses drones não ocupam apenas o papel de apoio remoto, mas entram em um nível de colaboração mais profundo com aeronaves tripuladas como o F-35. O termo central aqui é colaborativo e não acessório. São drones furtivos desenhados para dividir função, ampliar alcance operacional e absorver cenários perigosos que antes recaíam quase integralmente sobre humanos. Com previsão de entrada em serviço internacional, já em 2027, a Gambit Series não representa somente uma nova aeronave, representa uma reorganização do combate aéreo em módulos autônomos, integrados, especializados e financeiramente mais viáveis do que as gerações anteriores.
Durante décadas, a propulsão marítima foi associada ao peso do combustível, ao ruído dos motores e à lógica industrial da queima contínua. O Michelin-Wissamo reposiciona essa equação ao recuperar o vento não como nostalgia náutica, mas como sistema automatizado de eficiência embarcada. Desenvolvido pela Michelin, o conjunto atua na redução do consumo de combustível de navios cargueiros e petroleiros em até 20% por meio de velas infláveis, gigantes integradas à embarcação. O ponto técnico mais relevante está na forma como essa propulsão é construída. Em vez de uma vela convencional, o sistema utiliza uma asa de tecido de baixa pressão que pode alcançar até 800 metros quadrados, sustentada por um mastro telescópico e ajustada digitalmente sem exigir intervenção direta da tripulação. Isso transforma uma força natural imprevisível em componente operacional calibrado. A asa é simétrica, capaz de absorver choques e compatível tanto com navios novos quanto com projetos de retrofit, o que amplia seu potencial de adoção sem depender exclusivamente de frotas futuras. Em ambiente marítimo, essa adaptabilidade é decisiva. O sistema também mantém rigidez durante tempestades e pode ser desinflado em operações portuárias, detalhe que revela uma preocupação prática com ciclos reais de navegação, manobra e infraestrutura. Os testes no mar começaram em 2022 e versões maiores entram em serviço comercial com a missão de acelerar a descarbonização marítima. Mas o aspecto mais interessante talvez não esteja apenas na economia direta de combustível, está na mudança de paradigma. O Wissamo mostra que eficiência energética no transporte marítimo não depende somente de motores melhores, e sim da capacidade de integrar automação, aerodinâmica e engenharia têxtil em um mesmo organismo funcional. Quando uma vela deixa de ser símbolo de passado e passa a operar como ferramenta digital de desempenho industrial, a inovação deixa de parecer ruptura e começa a parecer correção de rota. Alguns conceitos tentam antecipar o futuro pela potência, outros pela aparência. O Kia Vision Meta Turismo tenta fazer isso pela atmosfera. Criado no final de 2025 para celebrar os 80 anos da Kia, o projeto combina a elegância clássica de um Grand Tourer com tecnologia elétrica avançada em uma ambiência claramente digital. O desenho não procura apenas velocidade visual, procura presença. A carroceria surge como um torpedo amarelo, alongado, escultural, com aletas que funcionam simultaneamente como faróis de LED e câmeras, dissolvendo a separação entre ornamento e função. O teto de vidro cruzado amplia essa intenção ao transformar a cabine em um espaço iluminado com linguagem de lounge, mais próxima de um ambiente imersivo do que de um interior automotivo tradicional. No centro dessa proposta está um volante hexagonal que alterna entre os modos Speedster, Dreamer e Gamer. Cada configuração redefine a experiência diante do para-brisa, onde gráficos em realidade aumentada acompanham voltas rápidas, viagens relaxantes ou sessões de jogo durante o trajeto. O que se observa aqui não é apenas um carro conceito com recursos visuais sofisticados, é a tentativa de fundir direção, entretenimento e ambiente digital em uma única interface contínua. A cabine deixa de ser local de comando mecânico e passa a operar como plataforma sensorial adaptável. Essa mudança é importante porque revela um deslocamento no próprio significado do automóvel de luxo elétrico. Já não basta oferecer desempenho silencioso e design refinado. Surge a necessidade de construir estados de uso, humor e percepção dentro do veículo. A visão apontada pelo conceito, posicionada entre futuros modelos de produção localizados entre o EV6 e o EV9, sugere exatamente isso. O carro como espaço programável, onde elegância clássica e mediação digital deixam de competir e passam a coexistir dentro da mesma experiência. Há projetos que chamam atenção pelo desempenho e outros pela geometria. O X-Wing Fighter eVTOL concentra os dois elementos em uma proposta compacta que transforma forma em função. Desenvolvido pela X-Boom, o Fighter V, apelidado de X-Wing, adota um desenho em X que combina decolagem vertical com velocidade de asa fixa, reunindo duas lógicas de voo em um corpo pequeno, transportável e operacionalmente flexível. Sua envergadura de 2,43 metros
metros e a fuselagem de 1,45 metro delimitam uma máquina de escala reduzida, mas o tamanho não define sua relevância. Com peso de 11,5 kg, o híbrido transporta cargas de até 1,5 kg por distâncias de 150 km, mantendo cruzeiro de 20 metros por segundo. Esses números revelam uma plataforma pensada para utilidade direta em contextos onde agilidade, discrição e mobilidade tática têm valor superior ao porte. O campo de emprego descrito reforça isso: vigilância, operações militares e missões em espaços restritos. A construção em fibra de carbono e espuma EPO indica uma busca simultânea por resistência estrutural e leveza, enquanto a capacidade de enfrentar ventos de classe 5 amplia a margem operacional em ambientes menos previsíveis. Outro aspecto importante é a montagem em minutos e sem ferramentas, detalhe que reduz tempo de preparação e favorece mobilização rápida. Já a versão FPV adiciona uma visão imersiva de cabine que desloca a experiência de pilotagem para um nível mais sensorial, quase cinematográfico, sem abandonar a finalidade prática. O X-Wing não é apresentado como espetáculo futurista isolado. Ele aparece como síntese funcional de portabilidade, alcance e versatilidade. Quando um veículo tão pequeno reúne decolagem vertical, voo eficiente, transporte útil e percepção imersiva, a miniaturização deixa de parecer limitação e passa a operar como vantagem estratégica concreta. Mobilidade. Aqui, deixa de significar apenas deslocamento. O Hyundai New Meta Mobility Concept parte da ideia de que o alcance humano pode ser ampliado quando robótica, transporte e ambiente digital passam a operar como uma única camada funcional. Apresentado na CES de 2022, o conceito propõe uma expansão do corpo e da presença humana por meio de sistemas conectados ao metaverso e a soluções robóticas integradas. A proposta ganha densidade quando observada no contexto estratégico da empresa. Após adquirir a Boston Dynamics, a Hyundai intensificou investimentos em plataformas robóticas capazes de dialogar com veículos inteligentes, sugerindo que a mobilidade do futuro talvez não esteja limitada ao ato de conduzir, embarcar ou caminhar, mas à capacidade de interagir com espaços físicos e digitais de maneira contínua. O ponto técnico mais relevante está nesse ecossistema cooperativo. Robôs e veículos não aparecem como elementos separados, cada um restrito à sua tarefa, e sim como agentes coordenados dentro de uma infraestrutura de interação. Isso cria um modelo em que deslocamento físico e experiência digital deixam de existir em planos distintos. A pessoa pode ampliar sua capacidade de ação não apenas indo mais longe, mas alcançando ambientes, tarefas e formas de presença que antes eram inacessíveis. O conceito, portanto, não descreve somente um veículo, um robô ou uma plataforma virtual. Descreve uma reorganização do que mobilidade pode significar quando a tecnologia passa a mediar corpo, espaço e interface ao mesmo tempo. Existe algo clinicamente preciso nessa visão. Em vez de exibir um futuro carregado de excesso visual, a proposta da Hyundai estrutura uma hipótese operacional, a de que o próximo salto da mobilidade não estará em rodas maiores ou motores melhores, mas em sistemas capazes de expandir a ação humana para além do limite físico imediato, sem separar máquina, ambiente e presença. Nem toda visão de futuro precisa estar concentrada em uma máquina específica. Vision of New Horizons funciona como uma leitura mais ampla, quase estrutural, de um cenário em transformação, no qual mobilidade, sustentabilidade e tecnologia deixam de avançar em linhas paralelas e passam a convergir sobre os mesmos limites físicos e conceituais. O panorama descrito reúne propostas muito diferentes entre si, mas conectadas por uma lógica comum de engenharia contemporânea. Do silêncio quase absoluto de pranchas elétricas deslizando sobre a água, ao impulso controlado de foguetes reutilizáveis seguindo em direção à Lua, percebe-se uma mudança consistente no tipo de resposta que a inovação oferece aos desafios atuais. O foco já não está apenas em velocidade ou potência bruta. O eixo se desloca para a inteligência embarcada, eficiência energética e integração digital como fundamentos de projeto. Essa mudança aparece quando veículos aéreos pessoais, helicópteros híbridos
híbridos, dirigíveis de carga massiva e habitats permanentes fora da Terra são colocados no mesmo horizonte analítico. Eles não pertencem à mesma indústria, não resolvem o mesmo problema e não operam nas mesmas escalas, mas compartilham uma característica central: tentam tornar deslocamento e exploração mais acessíveis, precisos e sustentáveis. Ao mesmo tempo, o texto não elimina fricções. Cada conceito carrega riscos, barreiras técnicas e pressões financeiras que podem limitar a adoção, escalabilidade e maturação operacional. Ainda assim, a direção geral permanece clara. O horizonte em formação não é apenas tecnológico no sentido superficial da palavra. Ele altera cadeias produtivas, reorganiza modelos de negócio e pressiona uma revisão da própria relação humana com a cidade, com o planeta e com o espaço. Esse quadro amplia o debate porque mostra que o futuro não será composto apenas por objetos mais avançados, mas por sistemas mais interdependentes. Quando inovação passa a reorganizar infraestrutura, energia, logística e presença humana ao mesmo tempo, deixa de ser uma sequência de novidades isoladas e começa a assumir a forma de transformação estrutural contínua. A motocicleta elétrica, neste conceito, abandona qualquer tentativa de parecer uma simples evolução da moto atual. Honda EV Outlier projeta outra lógica visual e mecânica ao imaginar veículos da próxima década com postura extremamente baixa, longa e agressivamente integrada, inspirada em traços de mangá futurista. O desenho não funciona apenas como estética provocativa. Ele sustenta uma reorganização completa da arquitetura. Com motores instalados diretamente nas rodas dianteira e traseira, o conceito adota tração integral verdadeira e elimina dependências típicas de transmissões convencionais. Ao mesmo tempo, a ausência de um quadro tradicional abre espaço para um chassi integrado, no qual suspensão dianteira de duplo paralelogramo e eletrônica avançada passam a atuar como partes de um organismo único. É nessa integração que a proposta se torna tecnicamente mais interessante. Sistemas inteligentes coordenam vetorização de torque, frenagem e estabilidade de forma contínua, produzindo uma dinâmica de pilotagem descrita como profundamente diferente da oferecida pelas motocicletas atuais. Isso sugere uma máquina em que controle e desempenho não dependem apenas da habilidade do piloto ou da potência disponível, mas da precisão com que software e mecânica se articulam em tempo real. A carenagem transparente e o assento em formato de concha reforçam o caráter experimental, quase laboratorial da proposta. Em vez de esconder a estranheza, o conceito a usa como linguagem para indicar que está testando uma nova plataforma elétrica nativa, e não apenas revestindo soluções conhecidas com design futurista. O horizonte sugerido para depois de 2030 amplia essa leitura. O EV Outlier aparece menos como produto fechado e mais como campo de ensaio para uma nova geração de motos elétricas de alto desempenho. Quando estrutura, tração, estabilidade e interface são redesenhadas ao mesmo tempo, a motocicleta deixa de ser apenas eletrificada e passa a ser reinventada desde a base, com outra distribuição de forças, outro comportamento e outra identidade. No ambiente espacial, volume interno sempre custou massa, complexidade de lançamento e limitação operacional. Max Space Expandable Habitats confronta esse problema com uma solução que altera a lógica do transporte orbital, estruturas compactas durante o lançamento e expansíveis depois de alcançar a órbita. A proposta, direcionada a missões de longa duração na Lua, em Marte e em estações espaciais, parte de tecnologia derivada dos módulos infláveis Beam para criar habitats capazes de crescer de forma significativa sem exigir carcaças rígidas de grandes dimensões desde a decolagem. Tecnicamente, o sistema se apoia em múltiplas camadas de Kevlar, responsáveis por formar estruturas rígidas com proteção contra radiação após a expansão. Essa combinação é central porque associa leveza de lançamento à resistência funcional em operação. O ganho de escala também chama a atenção. Os módulos podem alcançar até 600 metros cúbicos, criando espaço para alojamentos, laboratórios e estufas em missões que exigem permanência prolongada. A inflação ocorre de forma autônoma,
autônoma, com pressão interna controlada, o que revela um esforço para reduzir vulnerabilidades no momento mais delicado da transição entre transporte e uso habitável. Outro ponto decisivo está na eficiência logística. Testados na ISS e projetados para mais de 10 anos de uso, esses habitats reduzem a massa de lançamento em até 90% quando comparados a módulos rígidos. Em contexto espacial, essa diferença não é detalhe, ela redefine custo, capacidade e frequência de implantação. O que surge, portanto, não é apenas uma solução habitacional diferente, mas uma nova arquitetura de presença humana fora da Terra. Quando um módulo pode viajar pequeno, expandir com autonomia e permanecer funcional por longos períodos, a colonização deixa de depender exclusivamente de estruturas pesadas e permanentes desde a origem. Ela passa a admitir sistemas adaptáveis, mais leves e potencialmente mais compatíveis com a lógica gradual de exploração, permanência e crescimento em ambientes extraterrestres hostis e distantes. Certas operações falham não por falta de urgência, mas porque as aeronaves disponíveis não conseguem atender o ambiente, a carga ou o risco envolvido. O Ultra 2XL Multirole UAS foi concebido exatamente para esse intervalo operacional. Desenvolvido pela Phoenix Solutions, o helicóptero não tripulado de grande capacidade destina-se a missões em que aeronaves convencionais encontram dificuldade, como reabastecimento em linha de frente, apoio a incêndios florestais e resposta a desastres. O primeiro dado que organiza seu perfil é a escala. Com peso máximo de decolagem em torno de 3.000 libras, ele consegue transportar aproximadamente metade desse valor como carga útil, o que o posiciona muito além de drones leves de observação ou entrega limitada. Essa capacidade se combina a um motor turboeixo Rolls-Royce RR300, responsável por alimentar um sistema de rotores coaxiais. A escolha dessa configuração é tecnicamente significativa, porque garante elevada sustentação e estabilidade sem exigir rotor de cauda, reduzindo pontos de manutenção e também riscos operacionais associados a esse componente. Há, portanto, uma busca clara por robustez com simplificação funcional. A arquitetura modular amplia ainda mais o campo de emprego. Sensores, containers logísticos e equipamentos especializados podem ser alternados rapidamente, permitindo que a mesma plataforma seja reorganizada conforme a missão. Já a autonomia avançada viabiliza operações remotas e, além da linha divisada, aspecto crucial em cenários hostis, repetitivos ou logisticamente complexos. O resultado é uma aeronave desenhada para assumir tarefas que expõem humanos a perigo ou que exigem constância operacional pouco compatível com meios tradicionais. Sua relevância está menos no espetáculo tecnológico e mais na utilidade objetiva. Quando uma plataforma aérea consegue combinar grande capacidade de carga, flexibilidade de configuração e operação remota estável, ela deixa de ser apenas um drone ampliado e passa a ocupar um espaço tático e civil que antes permanecia fragmentado entre helicópteros caros, riscos humanos e soluções insuficientes. Depois de ver tudo isso, fica claro que o futuro não está apenas chegando, ele já está tomando forma diante dos nossos olhos. O que parecia impossível há poucos anos, agora surge como realidade em projetos que desafiam lógica, limites e imaginação. Essas invenções mostram que o mundo está mudando mais rápido do que muitos conseguem perceber, e talvez a maior surpresa de todas seja entender que isso é só o começo.